Olá, povo querido, povo abençoado do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Estão todo mundo bem na quarentena? Bendita quarentena. Só assim a gente tem tempo para ouvir a palavra, é verdade ou não é? Muito bem, por falar em palavra, a palavra de Deus hoje da unidade, a palavra da unidade do dia, está no livro de Salmos, no capítulo 23, e nós vamos ler os 6 versículos desse salmo. E é um salmo muito conhecido, acredito que em todo mundo, aquilo que fala acerca da provisão de Deus, porque é um salmos de Davi, um verdadeiro poema. Mas é, na verdade, uma palavra extraordinária, revelada pelo Espírito de Deus, dentro das experiências que Davi teve com Deus. O Salmos 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em verdes pastos e me leva às águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente, a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. É lindo demais, não é verdade? Esse salmo é lindo demais. Davi, ele tem marcas e experiências extraordinárias com Deus por aquilo que ele viveu exatamente como uma pessoa que tinha um chamado, uma eleição de Deus. Entretanto, Davi, ele enfrentou muitos desafios na sua carreira, na sua vida. Mas este salmo aqui, escrito por ele, está retratando exatamente o tempo quando ele ainda não estava assentado no trono de Israel, quando ele ainda não era um rei. Apesar de ter sido ungido, e a unção é um preparo, é uma eleição, a unção, ela te traz uma marca de escolha da parte da divindade, que é Deus. Apesar de ele ser um homem segundo o coração de Deus, assim como o próprio Deus revelara isso, e por ter direcionado Samuel à casa do seu pai, Jessé, apesar disso tudo, Davi, mesmo tendo um chamado de Deus para viver algo extraordinário e fazer parte de algo que seria perpetuado com o seu nome, que foi exatamente a conquista de Jebus e depois a transformação chamada a cidade de Davi, depois Jerusalém, que quer dizer casa de paz. Davi, ele ainda estava vivendo os dias de começo. Ele ainda era um pastor de ovelhas. Mas entretanto, mesmo estando na condição de ser um pastor de ovelhas, no decorrer da vida de Davi, ele relembra esses momentos e escreve que mesmo ele tendo sido um pastor de ovelhas, mesmo ele tendo sido uma pessoa que contribuiu para o acréscimo de ovelhas do seu pai, serviu com fidelidade ao seu pai lá no campo, alimentou as ovelhas, saciou a sede delas, protegeu elas de um urso, de um leão. Davi entendeu que Deus era realmente aquele que era o pastor perfeito de ovelhas. Um pastor que realmente não permitia que nada faltasse. E Davi vivenciou isso desde a sua eleição da unção até os finais da sua vida. E ele declarou que o Senhor é o pastor, é o meu pastor. Nada me faltará. Por quê? Porque ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Ou seja,
O que Davi está dizendo aqui pela palavra de Deus é que Deus, quando Ele tem alguém que permite ser sua ovelha e Ele ser o seu pastor, Deus sempre vai ter um caminho que vai fazer esta pessoa ter descanso. E o descanso com abundância, o descanso com fartura, com alimentos. E o descanso que Deus dá como pastor para a sua ovelha é fazê-la descansar em pastos verdes. Ou seja, ainda lhe dando, além do descanso, suprimento abundante. Porque não são pastos queimados, né, para a ovelha se alimentar. O exemplo aqui são pastos verdes, ou seja, alimento fresco. E por quê? Porque Ele é o pastor. Porque é Ele quem está dirigindo a ovelha. É Ele que está conduzindo a ovelha. E além de trazer o alimento bom, fresco para essa ovelha, o pastor proporciona águas tranquilas. Ou seja, a ovelha, né, ela não vai estar diante de um ribeiro de águas, uma provisão de águas turbulentas, aonde a ovelha não vai conseguir chegar nem próximo à margem para poder colocar a sua boca e beber, porque as águas são turbulentas, elas são agitadas, e ali há um perigo muito grande da ovelha ser arrastada. Não! O que Davi está mostrando pela palavra de Deus é que Ele nos leva às águas tranquilas. Ou seja, quando eu tenho Deus, Jesus, como meu pastor, eu sempre vou ter alimento fresco. Eu sempre vou ter a minha sede saciada. Por quê? Porque Ele é o meu pastor. Isso mostra o seguinte, que ser ovelha, ser propriedade de Deus, me faz ser amado por Ele. E Davi, ele é realmente o exemplo disso, pois quando um urso se apresentou para devorar as ovelhas, Davi foi protegê-las. O amor de Davi pelas ovelhas era tanto que ele foi lutar, sabendo que ele era a pessoa mais frágil na luta, ele com toda a fé foi lutar contra o urso. E mesmo quando apareceu um leão, Davi não teve medo. Por quê? Porque ele amava as ovelhas. Ele deu a cara a tapa. Esse é o verdadeiro jargão. Ele deu a cara a tapa. E ele foi para cima do leão. E em uma determinada oportunidade que Golias se apresentara para ofender a Deus e o exército de Deus e a Israel, quando Saul questionou a Davi: como que você vai vencer? Você é pequeno, você não é soldado. Davi disse: olha, um dia apresentou um urso e eu fui lá e venci ele. Outro dia apareceu um leão para devorar as ovelhas do meu pai e eu venci ele. Ora, se lá eu consegui vencer, o que dirá desse homem? Porque ele está afrontando, não é as ovelhas do meu pai, ele está afrontando é o exército do Deus vivo. Eu irei contra ele e em nome do Senhor vou vencê-lo. Isso mostra o que em Davi? Amor. Porque não é diferente de Jesus. Se Davi teve a coragem humana, né, para poder lutar, defender o rebanho do seu pai, Jesus fez muito mais. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, Jesus declarou: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ou seja, aqui Jesus está muito mais elevado, muito mais do que Davi. Porque Davi, ele defendeu as ovelhas do pai dele para não serem mortas. Mas Jesus, ele nos defendeu dando a vida dele por nós, para termos vida. Você entende? Quando eu me permito ser ovelha de Jesus Cristo, eu faço o meu pastor. E quando eu faço isso e me permito ser ovelha e ele ser o meu pastor, a partir daquele momento ele tem total propriedade na minha vida. Ele é meu dono.
É Ele que me direciona às águas tranquilas. É Ele que me direciona ao alimento fresco, o alimento bom, que tem força para me fortalecer. O que quer dizer? Você precisa fazer isso. Você precisa permitir que Jesus seja o teu pastor. Porque Ele vai te conduzir a se alimentar de algo que é puro, fresco. E exatamente do que Ele está fazendo agora, te alimentando com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o pão vivo. A palavra de Deus é o verdadeiro alimento. Por isso o Senhor Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, porque o verdadeiro alimento que você e eu precisamos vem da boca de Deus. É a palavra de Deus. E é Ele que nos direciona às águas tranquilas. E que águas são essas? Águas que saciam a nossa sede de justiça. Águas que saciam a nossa fome, aliás, a nossa sede por alegria. Águas que saciam e preenche a lacuna da nossa alma quando nós procuramos sentido na vida, quando nós procuramos direcionamento na vida. Sim, Jesus pode nos dar esta água. E simbolicamente esta água é o Espírito Santo de Deus. Então, falando sobre os Salmos de número 23, faça isso hoje. Dê propriedade à tua vida a Jesus. Entregue a vida a Jesus. Permita que Ele seja o teu pastor. Porque Jesus sendo o teu pastor, Ele vai cuidar de você. Ele vai proteger você. Ele vai saciar a tua sede. Ele vai te alimentar com o pão vivo que é a sua palavra. Ele vai proteger o teu legado, o teu futuro. Não é isso que você se preocupa? Com o teu futuro, o teu legado? Ele vai te trazer proteção. E Ele, como verdadeiro pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas naquela cruz, Ele vai saciar todas as tuas necessidades. Porque Jesus, Ele é o verdadeiro pastor. Jesus, Ele é o verdadeiro pastor. De tal ponto que Ele foi capaz de dar a vida dele para salvar a tua vida e a minha vida. Coloque todas as coisas na mão dele. Coloque todas as tuas necessidades. E o Senhor, que é o teu e o meu pastor, nada permitirá faltar na tua vida. Amém? Deus te abençoe. Forte abraço. Guarde esta palavra da unidade neste dia. E esteja na direção de Jesus Cristo. Porque Ele é um bom pastor. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz. Um beijo no teu coração. Em nome de Jesus e em unidade corpo com Jesus Cristo. Mantenha a tua fé e permita se alimentar do melhor alimento que é o pão da vida, que é a palavra, e também a água viva, saciar a tua sede, que é o Espírito Santo. Tchau, tchau. Deus abençoe a tua vida.